Encontro com o paranormal na estrada deserta. Você acredita em histórias arrepiantes? Se eu lhe contar que minha vida nunca mais foi a mesma depois de uma única noite, uma noite que eu guardarei para sempre no meu coração. Venha me acompanhar nesta aventura assustadora para descobrir o que me aconteceu. Essa noite vamos contar uma história que certamente vai mudar o seu modo de olhar o mundo. Esta é a minha experiência pessoal que me arrepia só de lembrar. O cenário era intimidador. Uma noite sombria e uma estrada deserta, mas o que me esperava foi algo muito mais assustador do que eu estava preparada para encarar. É uma lenda que se tornou realidade para mim, e vou contar detalhe por detalhe hoje. Prepare-se para ouvir algo muito mais aterrorizante do que você imagina. O início. Meu nome é Márcia e quero contar-lhes uma história que mexeu comigo de verdade. Minha família e eu mudamos de São Paulo para uma pequena vila no interior do estado, chamada Brotas. Já havíamos ido lá várias vezes, pois minha avó materna morava lá. Buscávamos a calma e o ambiente pacífico desta cidade. Apesar disso, não foi fácil nos adaptarmos, e para mim, a preocupação principal era encontrar um emprego. Compartilho essa experiência com vocês para mostrar que, independentemente da localização, todos nós temos o direito de desenvolver nossos talentos e alcançar nossos sonhos. Após o falecimento de nossa amada avó, nossa família ficou incumbida de uma herança. Uma bonita casa situada em uma propriedade pequena, no interior. Pesarosa pelo luto, acabamos por descobrir que era uma bênção inesperada. Uma edificação de aspecto simples, carregando antigos relatos. Estava situada em uma pacata localidade, afastada do tumulto da metrópole. Um abrigo cercado por exuberantes paisagens, com jardim repleto de árvores frutíferas e variadas flores. Uma herança que nos forneceu memórias inesquecíveis e a oportunidade de preservar aquela casa para as futuras gerações. Resolvemos explorar as possibilidades que a propriedade da avó nos oferecia. Esse lugar nos dava a oportunidade de viver, mais próximos de nossa cultura e raízes. O grande e turbulento mundo da cidade nos deu espaço para a tranquilidade do campo. Sentimos que nossa avó estava nos ajudando a tomar a decisão certa. E foi assim que nós acabamos seguindo essa escolha. Conseguir um trabalho naquela lanchonete próxima à nossa casa, situada a quase 4 quilômetros de distância, era algo incrível para mim e minha família. Apesar do salário não ser o ideal, eu estava muito grata pela possibilidade de contribuir com as despesas da casa. Foi uma grande bênção. O ambiente de trabalho era propício, oferecendo um sentimento de segurança para todos os que lá entravam. Apesar do esforço exigido e do horário de saída tardia, nunca deixei de dar o meu melhor. Embora os salários extras não fossem mais do que convenientes, não me lamentei. Incansavelmente buscava adquirir o máximo de conhecimento possível para não somente contribuir com a minha família, mas também para usufruir da vivência naquele ambiente. Na lanchonete, pouco tempo passou até que me fiz amigo de algumas das demais empregadas. Elas foram muito acolhedoras e logo me incluíram. Durante o intervalo do almoço, podíamos sentar juntos para contar histórias e fofocar sobre a pequena povoação, compartilhando momentos agradáveis. Durante uma animada conversa, uma de minhas amigas do trabalho citou a lendária figura conhecida como Alma Pidonha. Nesta lenda local, era descrita uma velha que aparecia naquela estrada na noite em busca de esmolas. No entanto, a verdadeira aterrorizante intriga desta narrativa era a de que a Pidonha não era uma pessoa ordinária, mas sim uma entidade sobrenatural que vagueia por aquela estrada. Esta lenda sempre foi familiar entre habitantes desta região. Eu nunca tinha ouvido a respeito desta lenda, e a ideia de alguém penando na estrada onde eu costumava passar noite sozinha me deixou arrepiada. Primeiramente achei que era só mais uma superstição, mas havia algo na maneira que minha amiga contou sobre a Pidonha que me fez duvidar. Talvez houvesse algo de verdade nesta história. Logo eu descobriria que aquela estrada possuía segredos muito mais assustadores do que eu jamais poderia ter imaginado. Eu reconheço, com toda honestidade, que sou alguém com medo dos fenômenos paranormais. Tenho certo receio em relação a esse tipo de assunto, até mesmo por isso não gosto de tê-lo como tema. Depois de alguns dias, eu já tinha praticamente esquecido a história, e deixado para trás. E, para dizer a verdade, não queria mais saber. Certa noite, enquanto trabalhava na lanchonete, tudo foi diferente do esperado. Com um aumento súbito de pessoas, eu precisei permanecer lá por mais tempo.
O relógio não parecia passar enquanto servíamos os últimos clientes e nos preparávamos para fechar. Olhei para o relógio e percebi que havia perdido o último ônibus para casa. A noite caiu e a estrada estava vazia, com uma luz fraca do poste iluminando o caminho. Meu trabalho havia acabado há algum tempo, mas não havia mais nada que eu pudesse fazer naquele momento. Meus amigos já tinham pegado o ônibus para o outro bairro, então eu estava sozinha. Eu realmente me sentia desesperada e preocupada. Eu não sabia o que fazer. Eu queria chegar rapidamente em casa, mas eu não tinha uma forma de me locomover. Eu sabia que a noite silenciosa e sinistra não era o lugar ideal para ficar. Estava a uma distância de 4 quilômetros de minha casa, e a caminhada me pareceu interminável. A estrada estava deserta, a noite escondendo todos os mistérios seus. Não tinha outra alternativa além de enfrentar a volta, mesmo com a consciência de que seria assustador. O ambiente estava mudo e o silêncio se impondo na escuridão. Meus passos ecoando na noite, sozinha com os medos da estrada. Isto foi o começo de uma experiência aterrorizante que jamais sairá de minha memória. Ao pôr meus pés naquela via, eu me esforcei para não olhar em direção à entrada do sítio. A passagem estava cercada por árvores velhas e verdes, uma quantidade sombria adicionada ao escuro daquela noite. Meu coração já palpitava de medo, e minhas pernas já estavam trêmulas. Ao chegar à entrada do local, eu notei algo estranho. Havia uma pessoa encolhida, de costas para a estrada. Estava embaixo de uma grande árvore, uma mangueira velha. Arrepiei-me inteira. Meu corpo todo ficou gelado e me senti atordoada. Não conseguia acreditar que aquela estranha figura estava ali. Certamente, algo não estava certo. A visão era assustadora por estar ensombrada pela falta de luz do poste de rua. O espectro parecia envolto em trapos desgastados, do qual a vista de seu semblante ficava oculta. Porém, os olhos emitiam um brilho que contrastava com a escuridão, me causando grande assombro. Eu achei que ia desmaiar naquele momento. O pavor era tamanho que eu comecei a perceber a falta de ar, tontura e náusea. Senti os meus pés dormindo, estava à beira de um surto de pânico. Implorei a Deus que me livrasse daquela desgraça, de qualquer que fosse a origem. Apenas conseguia ver o asfalto, porém ouvi o som das folhas no chão, parecia que até elas estavam se movendo. Continuei andando, rezando para surgir algum veículo, eu estava disposta a embarcar nele, mesmo que houvesse alguém desconhecido. Passou-se alguns minutos que me pareceram eternos, mas eu consegui ultrapassar aquela região amaldiçoada. Finalmente, ainda me encontrava longe de casa, tremendo de medo. Olhei para trás, mas nada se movia na escuridão. O pânico começou a tomar conta de mim e meus olhos se encherem de lágrimas. Cerca de 15 minutos depois, uma caminhonete passou por mim. Por dentro, um homem que possuía uma plantação de milho próxima de onde eu morava. Ele me ofereceu uma carona, querendo saber por que eu chorava, se alguém me aborreceu. Quase sem palavras, aceitei o gesto de caridade e me deixou em casa. Meus pais ficaram preocupados ao ver minha reação. Após alguns minutos, contei o que havia acontecido e, apesar da incredulidade estampada em seus rostos, o vizinho que me deu carona falou que já tinha ouvido histórias desse tipo antes naquelas estradas. Algumas pessoas zombaram de mim no trabalho, mas eu sei como eu me sentia. Eu pedi demissão no trabalho. Não sei bem explicar o que era aquela experiência, mas me deixou muito abalada e até hoje, quando me lembro, meus olhos enchem de lágrimas. Esta aventura assustadora chegou ao fim. Espero que tenha sido um momento agradável para você e que você tenha se emocionado comigo. Se a história que contei despertar o seu interesse, não deixe de expressar o seu apoio clicando no like e compartilhando com quem você sabe que vai gostar também. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada do conteúdo que selecionamos com muito carinho para você. Até a próxima aventura com o desconhecido. Não se esqueça que a confiança é fundamental na vida, mas seja inteligente e mantenha-se vigilante. Obrigado por nos assistir.